A metodologia científica é uma das coisas que causa mais pavor para quem vai fazer um TCC. Na verdade, as pessoas pensam que é muito complexo definir os tipos de pesquisa de um TCC, mas na verdade, o que pouca gente sabe é que com apenas 5 passos você consegue definir a classificação de metodologia científica de qualquer trabalho. Na verdade, o que acontece é que esse assunto é pouco explorado em sala de aula pelos professores. E os livros tratam dele de uma forma muito pouco, vamos dizer assim, muito pouco didática. Então, essa semana eu estava lá no Grupo 5 Estrelas, conversando sobre os vídeos que a gente pode fazer para as próximas semanas, e a professora Viviane sugeriu que eu fizesse mais um vídeo sobre metodologia científica. Na verdade, aqui no canal tem vários vídeos sobre esse assunto, mas eu resolvi então fazer uma abordagem um pouco mais didática. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conhecer os 5 passos para definir a metodologia científica e já a metodologia do seu TCC vai estar pronta. Então vamos lá para o meu computador? Vamos lá. Bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre metodologia científica. Eu vou te mostrar os 5 passos que eu uso para orientar os meus alunos de TCC. Vamos lá. Esse vídeo ele foi dividido em 3 partes. Primeiro eu vou falar alguns aspectos conceituais que são importantes para você entender a metodologia científica. Depois eu vou falar como é a classificação metodológica e, por fim, eu vou te mostrar todos os principais tipos de pesquisa. Tá? Antes, eu queria pedir a você que baixasse o meu e-book. Por quê? Porque o tema de TCC é a parte mais importante do trabalho. Se o seu tema não estiver bem feito, não vai adiantar nada você assistir os meus outros vídeos, porque quando o tema é ruim, o trabalho acaba se tornando ruim também. O tema é a semente do seu TCC, então ele tem que estar muito bem feito. Foi por isso que eu fiz esse e-book. Lá eu mostro passo a passo como você faz um tema excelente e com muita facilidade. Então baixe aí porque ainda está grátis e você pode revisar se o seu tema está bom ou não, ou se você precisa melhorar um pouco mais. Então vamos lá. Bom, gente, por que se usa metodologia nos TCCs? Por que se exige tanto isso? A verdade é a seguinte: a metodologia é necessária para que a sua pesquisa seja verificável. Quer dizer, você vai fazer análises dos dados que você vai coletar e você vai chegar a determinadas conclusões. E quem garante que essas conclusões são verdadeiras? Quem garante que essas conclusões, na verdade, não são meramente uma opinião sua? Quem garante isso é a metodologia científica. Porque a partir do momento em que você usa o método científico para chegar às suas conclusões, outros pesquisadores poderão usar os mesmos métodos com os mesmos dados que você coletou, e aí eles vão poder testar se a sua conclusão está certa ou não. Além disso, a metodologia é obrigatória, ela está numa norma, é um dever do aluno? Bom, é o seguinte, é um dever do aluno porque a metodologia científica é o que dá o caráter de ciência ao seu TCC. Mas a verdade é que não existe uma norma da ABNT, por exemplo, definindo os tipos de pesquisa. E talvez essa seja uma das grandes razões do fato das pessoas se enrolarem tanto com isso. É porque cada doutrinador, cada autor de metodologia fica livre para criar a sua própria classificação. Então imagine aí, né? Tem muita informação desencontrada e desacertada por aí. Né? Então essa é a grande dificuldade. Por isso que eu, depois de consultar as principais bibliografias, defini aqui um método simples, prático e rápido para você decidir qual é a metodologia do seu trabalho. E onde é que você vai colocar a metodologia lá no seu TCC? Bom, é o seguinte, a sua metodologia
deve aparecer em 2 lugares. Primeiro, deve aparecer na introdução, pelo menos, tá? Pelo menos na introdução, de forma resumida. É recomendável que você coloque também lá no resumo, tá? Mas também é recomendável que em algum capítulo do trabalho, ou lá na análise dos resultados, ou então em um capítulo específico, você faça o detalhamento da sua metodologia. Quer dizer, na introdução e no resumo, você vai dizer quais são os tipos de pesquisa que você está utilizando. E nesse capítulo específico, que dependendo da faculdade pode ter uma posição diferente do trabalho, você vai explicar o motivo de ter escolhido aqueles tipos de pesquisa. Bom, feitos esses esclarecimentos, vamos ver aqui os 5 passos que você deve seguir. A metodologia científica é classificada de 5 maneiras, quanto à finalidade do trabalho, quanto ao objetivo da pesquisa, quanto à abordagem que você vai utilizar para analisar os dados que você coletar, quanto ao método de pesquisa, o procedimento que você vai usar, né? E aí você define nesses 5 passos como vai ser a metodologia científica do seu trabalho. Vamos então para o passo número 1, definir qual é a finalidade do seu trabalho. Ora, quanto à finalidade, nós podemos classificar o seu TCC de 2 formas. Ou ele será uma pesquisa básica, ou será uma pesquisa aplicada. Mas a pesquisa básica, ela se divide em 2 subgrupos. Você pode ter a pesquisa básica pura e a básica estratégica. Qual é a diferença entre essas finalidades possíveis? É o seguinte, vamos voltar aqui. Na pesquisa básica, o trabalho tem como finalidade apenas aprofundar o conhecimento científico sobre um determinado tema. O trabalho não tem a ambição de resolver alguma situação prática, de intervir no mundo real. Já a pesquisa aplicada é aquela pesquisa que você procura desenvolver algum conhecimento para aplicar na prática. Por exemplo, desenvolver um método, desenvolver um produto, desenvolver uma solução que vai ser aplicada na prática, tá? Então, se o seu trabalho é meramente teórico, se você quer apenas avançar com o estudo do assunto, então a sua pesquisa é básica. Mas, se você quer estudar o assunto para desenvolver um conhecimento que seja aplicável na prática, aí a sua pesquisa é aplicada, tá? Mas essa pesquisa básica, ela pode ser pura ou pode ser estratégica. A pesquisa básica pura é aquela que tem estritamente o interesse de aprofundar o conhecimento do assunto. Já a pesquisa básica estratégica é aquela em que você faz a pesquisa com o intuito de avançar no desenvolvimento da ciência, mas deixando ali uma sementinha, que se alguém quiser utilizar o seu trabalho para resolver um problema, para fazer uma pesquisa aplicada, ele será útil. Eu não preciso nem dizer, né? A maioria dos TCCs hoje em dia são pesquisas básicas estratégicas, porque o aluno de graduação e especialização, ele normalmente não vai resolver um problema de campo, mas ele vai deixar ali as bases para que aquele problema possa ser resolvido. Ok? Até agora tudo tranquilo? Então curte aí o vídeo, porque isso, gente, isso é muito importante para que ele chegue a mais pessoas. Se você curtiu o vídeo, o YouTube vai entender que ele é bom, e aí outras pessoas vão ver esse nosso aprendizado aqui, tá? Então vamos para o segundo passo. A segunda classificação de pesquisa que você pode fazer é quanto aos objetivos. Aqui, a pesquisa pode ser descritiva, exploratória ou explicativa, tá? A pesquisa descritiva é aquela pesquisa baseada em assuntos teóricos.
você vai pesquisar em livros, em trabalhos acadêmicos, as referências que já existem sobre aquele assunto. E aí você vai organizar tudo e vai colocar no seu trabalho. Eu não preciso nem dizer, né? 100% dos TCCs hoje são descritivos, porque você tem que ter um capítulo de referencial teórico. Você não pode fazer um TCC sem pesquisar a bibliografia. Então, com certeza, a sua pesquisa é descritiva. Mas ela pode ser também exploratória. Quando é que a pesquisa é exploratória? Quando, além de fazer a parte de pesquisa bibliográfica, você vai procurar identificar melhor fazendo uma sondagem sobre algum fato ou algum fenômeno. Isso normalmente acontece quando você vai fazer pesquisa de campo, quando você vai aplicar questionários, quando você vai fazer entrevistas, enfim, quando você vai coletar dados que ainda não estão escritos nos livros e artigos científicos e trabalhos acadêmicos em geral. Então, é muito possível que o seu trabalho seja descritivo ou então descritivo e exploratório. Você pode ter as duas coisas, não tem problema. Já a pesquisa explicativa provavelmente não será o seu caso. A pesquisa explicativa, ela se dá normalmente nos doutorados. São aqueles trabalhos de conclusão de curso que visam descrever o conhecimento que já existe sobre um assunto, mas especialmente eles querem descobrir um conhecimento novo, desenvolver ciência, coisa que se você não tiver pelo menos no mestrado não adianta nem sonhar, tá legal? Então provavelmente o seu trabalho aí vai ser descritivo ou descritivo e exploratório. O terceiro passo é definir a abordagem. E aqui, o seu trabalho pode ser qualitativo, quantitativo ou quali-quantitativo. A abordagem diz respeito à forma como você vai analisar as informações que você vai coletar na sua pesquisa. Então é o seguinte, na pesquisa qualitativa, o autor é a peça-chave, é fundamental, porque ele vai analisar criticamente os dados coletados. Quer dizer, é uma análise valorativa. Você lê e interpreta para chegar às suas conclusões. Já na pesquisa quantitativa é totalmente diferente. Você busca ali encontrar uma verdade exata. Por isso a pesquisa quantitativa é baseada em métodos matemáticos ou estatísticos. Então, você obtém os resultados exatos. Quer ver um exemplo? Pesquisa eleitoral. A pesquisa diz o seguinte: 47% dos eleitores vão votar no candidato X. Ótimo! Essa é uma pesquisa quantitativa, foi feita através de uma abordagem quantitativa, através de métodos estatísticos, e existe um alto grau de certeza sobre essa conclusão. Agora, se você for perguntar por que determinadas pessoas preferem o candidato A, B ou C, qual é a opinião delas, o que elas sentem, aí você vai ter que fazer uma pesquisa qualitativa, porque você vai ter que fazer uma valoração dos dados. Mas pode ser que o seu trabalho seja quali-quantitativo. Que é isso? Você tem uma parte do trabalho que é abordada qualitativamente e tem outra parte do trabalho que é abordada quantitativamente. Quer dizer, você tem duas abordagens ali para poder tirar uma conclusão. Tá? Então, se você vai usar métodos estatísticos ou matemáticos para descobrir os resultados do seu trabalho, então você vai fazer uma pesquisa quantitativa. Se você não vai usar nada disso, vai apenas analisar as informações, então com certeza o seu trabalho é qualitativo, ok? Até aqui tudo bem? Eu acredito que sim. Se você tiver qualquer dúvida, deixa lá um comentário que eu vou dar uma lida e quem sabe eu não te ajudo um pouquinho mais, tá? Mas por hora, eu queria te pedir, compartilha esse vídeo, tá? Porque essa é a melhor maneira de você me agradecer, é a melhor maneira de você divulgar o meu trabalho e, principalmente, é assim que você pode ajudar outras pessoas que estão precisando dessa mesma informação
que você está recebendo aqui, tá? Então vamos então ao quarto passo. Olha como é rápido, já está acabando. No quarto passo, você vai analisar qual é o método que você quer aplicar. E aqui nós temos 4 hipóteses, 4 opções. O método indutivo, o método dedutivo, o método dialético e o método hipotético-dedutivo. Professor, só existem esses 4 tipos de métodos? Não. Existem inúmeros outros métodos, mas esses aqui são os principais, são os mais comuns, tá? Então vamos analisar aqui o método indutivo. Esse método indutivo é quando você vai analisar alguns casos específicos para, a partir daí, tirar conclusões gerais, né? É o caso que se fazia antigamente na ciência, estudando as espécies. Eu estudo o cavalo, estudo o macaco e estudo o cachorro. E aí eu tiro conclusões que vão ser aplicáveis a todos os mamíferos. Ora, se o cachorro tem coração, se o cavalo tem coração, se o macaco tem coração, e se todos eles são mamíferos, logo eu posso concluir que os mamíferos têm um órgão chamado coração. Esse é o método indutivo, tá? Já o método dedutivo é o oposto. Eu vou fazer uma análise de uma situação genérica para, a partir daí, deduzir como são os casos específicos. Também uma pesquisa muito utilizada, né? No passado já foi mais, nas ciências naturais, né? Então, por exemplo, sabemos que todas as frutas têm sementes, né? Todas as frutas têm sementes. Sabemos também que laranjas e uvas são frutas. Ora, se todas as frutas têm sementes, e se laranjas e uvas são frutas, logo, laranjas e uvas têm sementes. Esse é o raciocínio dedutivo, tá? Eu parto da situação geral para tirar conclusões sobre o caso específico. Também nós temos o método dialético. Esse método ele já está também um pouco em desuso, tá? Ele acontece quando você vai fazer uma pesquisa para analisar teses divergentes. Suponha que você está estudando um assunto X e lá tem uma corrente doutrinária que defende uma coisa, a tese do sim, né? E você tem uma outra corrente doutrinária que defende o não, né? Então você pode usar um método dialético. Você mostra a tese 1, depois você mostra a antíntese, que é a tese contrária. E aí depois você faz uma ponderação entre as duas para fazer uma síntese, quer dizer, tirar um substrato, uma ponderação onde você possa distinguir quais são os principais pontos relevantes, os pontos válidos de uma e de outra tese para construir uma terceira, que a gente chama de síntese, tá? E o método hipotético dedutivo, ele é o mais atual, né? Ele é aquele que em 90% dos casos se utiliza nos dias atuais. Provavelmente o seu método será o hipotético dedutivo. Eu costumo dizer que 95 a cada 100 trabalhos que eu olho são hipotético dedutivos. Como é esse processo aqui? Você escolhe um problema, né? E aí você estabelece hipóteses que podem solucionar esse problema. E a partir daí você vai fazer uma pesquisa para verificar se aquela hipótese é confirmada ou refutada. Veja, esse é o método da tentativa e erro. À medida que a gente vai refutando as hipóteses, a gente vai tirando as falsas verdades da ciência. E à medida que a gente vai confirmando as hipóteses, nós vamos abrindo oportunidades para que elas sejam estudadas de maneira mais detalhada, tá? Então, se você tem um problema de pesquisa, se você vai trabalhar com uma hipótese e o seu objetivo do trabalho é basicamente testar se essa hipótese é verdadeira ou errada, aí você está aplicando o método hipotético dedutivo, tá? Então, eu posso aí chutar que provavelmente esse será o seu método, tá? Bom, mas você já é inscrito no canal?
Olha, aqui no canal eu tenho observado que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, quer dizer, tem muita gente assistindo que não está se inscrevendo. Então, isso faz com que você não seja avisado quando eu coloco vídeos novos. Então, por favor, se inscreve aí. Só assim você vai ser notificado, você vai receber um aviso do YouTube quando eu tiver com um vídeo novinho para você ver, tá? E aproveita, clica ali no sininho que vai aparecer quando você se inscrever. E agora vamos para o último passo da nossa definição de metodologia científica. Aqui nós vamos abordar os procedimentos, tá? Existem inúmeros, dezenas, talvez até centenas de procedimentos, mas eu separei aqui só os mais comuns. O bibliográfico, que é aquele utilizado em 100% dos TCCs, no seu também vai ter, que é justamente o procedimento de ler livros e trabalhos acadêmicos, tirar citações e comentá-las no trabalho, né? Também nós temos a pesquisa documental, que é quando você vai citar no seu trabalho textos que você leu, que não sejam trabalhos acadêmicos, não sejam livros, tá? São leis, pareceres, estatísticas, documentos contábeis, relatórios, etc. Qualquer documento que não seja nem livro, nem trabalho científico, é pesquisa documental. Além disso, nós temos o estudo de caso, né, que é quando você faz uma análise profunda de um objeto ou de alguns objetos, né, para ver as peculiaridades deles, né? Essa pesquisa só tem amplitude em relação aos objetos pesquisados. Então, se você estuda que uma determinada empresa adota um processo, você não pode dizer que todas as empresas que adotem o mesmo processo vão ter os mesmos resultados que ela. Mas, fazendo esse tipo de pesquisa, você deixa lançadas hipóteses para que outras pessoas estudem outras organizações com base nesse mesmo foco. E aí, quem sabe, não se constrói uma hipótese que seja aplicada a todas as empresas, né? Então, veja, o processo de pesquisa do estudo de caso é essencialmente o hipotético dedutivo. Você vai estudar aquele caso ali e vai tirar as conclusões daquele caso. O leitor é que pode pensar que essas conclusões talvez sejam aplicáveis a outros casos, mas aí cabe a ele analisar e, se for o caso, fazer novas pesquisas. A pesquisa de levantamento é aquela em que você vai levantar informações em campo. Normalmente, são as pesquisas em que se aplica questionários. Você cria os questionários e distribui para as pessoas. E aí você levanta qual é o posicionamento, qual é o entendimento de algo que alguma população, algum grupo de sujeitos tem, tá? A pesquisa experimental é aquela pesquisa tradicionalmente de laboratório, né? É quando você faz uma experiência, né? Você tem uma determinada variável que você aplica num caso X e não aplica num caso Y. E aí você vê qual é o comportamento de X depois que ele sofreu a ação daquela variável e o de Y. Por exemplo, pesquisa com ratinhos, né, que se fazem nos laboratórios. Aplica-se uma droga num grupo de ratinhos que tem uma doença para ver se essa droga cura a doença. E em um outro grupo que tem a mesma doença, não se aplica droga nenhuma. Quer dizer, depois de um tempo, a gente compara os resultados. Aqueles ratinhos que tomaram o remédio e aqueles ratinhos que não tomaram o remédio, como foi a evolução deles? Quais foram os resultados para que a saúde deles teve, né? Essa aí é a pesquisa experimental. Eu estou falando que é uma pesquisa de laboratório, mas nada impede que você faça experiências sociais também, né? Eu já vi um trabalho em que um professor aplicou uma determinada metodologia que utilizava um software de ensino para uma sala de aula e não aplicou para outra sala de aula. E depois ele analisou as notas dos alunos e concluiu que aquela sala de aula que utilizou o software se desenvolveu melhor do que aquela que não tinha o uso da tecnologia. É uma experiência, tá? E por fim nós temos a pesquisa à ação,
que é uma pesquisa assim, eminentemente social. É detectado um problema de um determinado grupo de pessoas, o pesquisador elabora um projeto, apresenta para esse grupo de pessoas e aplica junto com elas, né? Então, coloca em ação o projeto e depois ele avalia os resultados do projeto. Essa aí é pesquisa-ação. Nós teríamos ainda várias outras pesquisas. Poderíamos falar da pesquisa participante, pesquisa ex post facto, da revisão sistemática, enfim, existem inúmeros outros procedimentos, mas esses aqui são os mais populares. Bom, eu tenho certeza que agora você já tem pelo menos uma boa noção de qual é a metodologia científica do seu trabalho, não é? Então diz para mim aqui nos comentários qual é a metodologia científica do seu TCC. Eu quero que você me diga as 5 coisas, viu? Os 5 passos. Mas eu já vou até te dar uma sugestão. Provavelmente o seu TCC é uma pesquisa básica, estratégica, com objetivo descritivo e talvez exploratório, abordagem qualitativa, método hipotético dedutivo e procedimento bibliográfico e talvez documental. E talvez um dos outros procedimentos que a gente tem. Acertei? Diz aí nos comentários que eu quero ver. Um abraço e até o próximo vídeo.